Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. Estamos passando nesta série de programas desde o Gênesis e queremos passar por toda a cronologia bíblica, por toda a história, até o final dos tempos, até o Apocalipse. Estamos ainda no Gênesis, estamos bem no comecinho. Estamos vendo como, ali no capítulo 3, como Deus trouxe maldição sobre a serpente e também para a mulher. O que significam essas maldições? Será que da boca de Deus pode proceder uma maldição? Que maldição é essa? O que isto significa para a mulher? O que isto significa em termos da serpente? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós estamos estudando então o começo de todas as coisas. Nós estamos vendo aqui quando o homem pecou, quando ele aceitou comer do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal que a sua esposa lhe trouxera. Quando ambos ali pecaram, ali na presença de Deus, escolhendo a rebelião, escolhendo conhecer o mal, porque o bem eles já conheciam. Eles experimentaram o mal. E é coisa terrível quando a pessoa quer experimentar o mal, porque ela pensa que vai ser uma coisa rápida, inconsequente, ela pensa que é algo simples, mas as consequências do mal são terríveis. As consequências do pecado, elas são terríveis. E o homem não podia imaginar, porque ele nunca tinha experimentado o mal, ele vai experimentar a morte. A morte física, a morte espiritual. Morte não é aniquilamento, morte é separação. A morte física é a separação do corpo, da alma, do espírito, separados do corpo. A morte espiritual é a separação de Deus. Isto é a morte. Mas nós vamos ver aqui que o Senhor trouxe uma palavra para a mulher e para a serpente. Olha o que está escrito em Gênesis 3, vamos ler do verso 13 ao 16. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Diz assim: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Bem, este é o texto, esta é a palavra de Deus direcionada à serpente e à mulher. Por quê? Quando Deus inquiriu do homem: Adão, onde estás? Ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu eu me escondi. Deus então lhe disse: Como você soube que estava nu? Você comeu do fruto. Ou seja, o homem estava se esquivando da verdade. O homem estava se esquivando do confronto com Deus. Mas Deus foi direto. Você comeu do fruto. Antes você estava nu e não percebia, porque a glória do Senhor cobria o homem. A luz de Deus, a glória, a presença de Deus, o pecado afasta. Nós podemos ver muito fácil numa pessoa, quando a pessoa entra para o caminho da droga, por exemplo, ela muda o semblante dela, ela muda o jeito de vestir, ela muda seu jeito de andar, de falar, de ser, de se relacionar.
O pecado, ele traz as consequências visíveis no rosto, no jeito da pessoa, não tem como esconder. Assim como a presença de Deus também muda o nosso semblante. A presença do Espírito Santo na pessoa traz um brilho no seu rosto, traz um brilho nos seus olhos, traz doçura nas suas palavras, traz amor nas suas atitudes. Então, o homem, quando foi confrontado, ele disse para Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele já quis culpar Deus. Quantas pessoas querem culpar Deus dos seus pecados? Os pais que eu tive, o meu pai era assim, a minha mãe era assim, eu nasci num país assim, o ambiente em que eu vivi, os meus amigos eram assim, então querem colocar a culpa em Deus, colocar a culpa sempre nos outros, nas pessoas ao redor, nunca assumir a própria culpa. E Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu. E Deus diz a mulher e ela foi a serpente. Agora a serpente está muda, agora a serpente não pode falar, agora a serpente não retruca. E então o Senhor traz a palavra para a serpente. Porque você fez isso, maldita és, entre todos os animais, domésticos e selváticos. Deus dividiu os animais nessas duas classificações, domésticos, que fazem bem, que o homem usa o seu trabalho e depois do dilúvio o homem veio a comer a sua carne, a ovelha que dá a lã, animais domésticos criados junto ao homem e animais selváticos que se viram sozinhos lá na mata, lá na selva. E o Senhor disse, visto que fizestes isto, és maldita, entre os animais selváticos, entre os animais domésticos, rastejarás sobre o teu ventre. Hoje conhecemos todas as serpentes, elas rastejam sobre o ventre. As serpentes não têm membros, elas não têm pés, elas não têm mãos, elas não têm membros para se locomover. Elas andam rastejando sobre o ventre. E ao rastejar sobre o ventre, a cabeça está bem junto ao pó da terra. Junto ao pó. Comerás pó todos os dias da tua vida. Talvez você diga, bem, as serpentes não comem pó. As serpentes comem carne. Elas comem até outras serpentes, mas não pó. Nós sabemos que tudo é pó. Na verdade, tudo é pó. Na verdade, nosso corpo é pó. Na verdade, todo o alimento que nós ingerimos é pó. Tudo é terra, vem da terra, tudo é pó. Mas aqui há uma alusão também à velha serpente, no sentido espiritual, a Satanás. Satanás, ele se alimenta do pó, ou seja, da carne, ou seja, desta natureza pecaminosa do homem. Quanto mais as pessoas pecam, mais forte é o inimigo na vida dela, usando esta pessoa para prejudicar outros, para derrubar outros. A serpente se alimenta do pó. Por isso é muito importante que eu e você tenhamos muito cuidado com aquilo que nós vivemos, se estamos alimentando o mal ou se estamos alimentando a nossa vida espiritual. Hoje, por exemplo, estamos aí dentro deste contexto no Brasil, nas nações, da pandemia do coronavírus. Se a pessoa se alimenta de más notícias, se ela só ouve as coisas ruins, ela entra em pânico, ela tem medo, ela se prostra. Mas se ela se alimenta da esperança, se ela está ouvindo louvor, se ela está ligada à palavra de Deus, se ela está orando, se ela está buscando a Deus, ela tem paz. Ela tem paz. Aquilo que nós alimentamos vai vencer dentro de nós. Se alimentarmos a serpente, ela está aí para destruir. Porque Satanás, Jesus disse, o mercenário, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele veio para isto. E o que ele faz é tentar, é mentir, é culpar, é enganar. Ele trabalha
através disso. Mas o Senhor disse: rastejará sobre o teu ventre. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quando uma mulher tem, como Cleópatra, não é? A sua serpente de estimação, a gente fica meio preocupado. Uma pessoa que gosta de serpente é meio fora da natureza humana, porque Deus pôs inimizade entre a mulher e a serpente. Se há uma amizade profunda aí, tem uma coisa meio esquisita, tem uma coisa aí entrando que não vem de Deus. Porém, inimizade. Mas o Senhor trouxe aqui no versículo 15 a maior de todas as promessas. O Senhor trouxe a promessa do Salvador. Ele disse o seguinte, que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Para você matar uma serpente não adianta cortar o rabo, parti-la no meio, você tem de ir na cabeça da serpente. E aqui diz que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, que é Jesus. É o Messias. Realmente ele foi ferido, ele foi abocanhado. Jesus, ele jamais pecou, ele nunca foi pecador, mas a palavra nos diz que ele se fez pecado por nós. Ele assumiu a nossa culpa, ele vestiu a nossa culpa, a nossa condenação, para nos trazer a vida eterna. E ele passou pela morte. Ele passou por esta maldição, a morte. E é interessante saber que a morte e o inferno será lançada no inferno. A morte, Satanás, são lançados no inferno, naquele lago de fogo e enxofre. Esta foi a maldição da serpente, mas o Senhor diz: o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça, vai vencer. Isso está nas estrelas, isso está contado nos céus, isso está contado em toda a Escritura, a vitória do Messias, a vitória de Jesus o Cristo, o Filho de Deus, sobre Satanás ali na cruz. Quando Jesus morreu, pareceu que acabou, mas ali era a vitória. E a mulher, o Senhor disse que multiplicaria as dores na sua gravidez, e é uma realidade. E que o seu desejo seria para o seu marido, para que ela tivesse proteção com relação às tentações, ao mal. Ela deveria ser guardada, ela deveria ser protegida pelo seu marido. E isso tem acontecido, e esta é a vontade de Deus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.